Muito bem, estamos de volta e vamos iniciar as rotas. Teremos o painel Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Prática por meio das PPPs. O moderador será Stefan Anhe, chefe de cooperação da Delegação da União Europeia no Brasil. Na Rota 2, teremos o painel Modelos de Participação Privada em Infraestrutura de Saúde. A moderadora será Cristina Simon, oficial principal de Investimentos, Saúde e Educação do BidInvest. E na Rota 3, teremos o painel Soluções Financeiras para Mobilizar Investidores Institucionais em Infraestruturas. O moderador será Joseph Henriques, chefe de mobilização de recursos do BidInvest. Ótimos painéis a todos. Podem começar. Muito obrigado. Boa tarde. Good afternoon. Can you hear me? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bem-vindos a este painel. É um grande prazer estar aqui e moderar um painel sobre metas de desenvolvimento sustentável, ODS e PPPs. Nós temos um excelente painel com 3 panelistas. O primeiro é Karin Granda, diretora executiva da Agência Peruana para a Promoção de Investimento Privado, que se chama Plurinversión. O segundo panelista é Geraldo Luiz Farias, e ele vai relatar a experiência do Estado do Paraná em PPPs e nas metas do desenvolvimento sustentável, ODS. E a terceira panelista é Francesca Castellani. Francesca é a chefe da unidade para estratégia e monitoramento no BID em Washington. O painel de hoje vai examinar como PPPs podem ajudar a implantar as metas de desenvolvimento sustentável, ODS, objetivos. Isso é muito importante porque recursos são necessários para conseguirmos o desenvolvimento sustentável e a implantação dos ODS. Então, hoje nós vamos ouvir experiências a respeito de como isso é feito nos vários países. O primeiro orador é Karin Granda. Karin tem uma formação muito interessante, ela tem um mestrado em economia e um mestrado também em direito administrativo, com especialização em regulação empresarial. Ela trabalhou no estruturamento e para promover o desenvolvimento de mecanismos para promover PPPs. Também trabalhou no quadro regulatório para promover PPPs e tem sido diretora da política de investimento privado no Ministério da Economia e de Finanças do Peru. Agora ela é diretora de política de investimentos privados do Proinversión. E tem também, ela também ensina na Faculdade de Gestão Pública ou de Administração Pública da Universidade do Pacífico. Tem a palavra, Karin. Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade de lhes falar sobre os esforços do Peru na implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A infraestrutura é fundamental para conseguirmos os ODS. Embora tenhamos uma menção explícita em infraestrutura, que é do ODS 9, ligado à infraestrutura resiliente, também a nível setorial, em termos de água e saneamento, energia. Em geral, a infraestrutura destaca não apenas esses ODS, mas predomina em vários ODS relacionados, por exemplo, à educação e saneamento e saúde. Embora existam no Peru documentos de política Agenda 2030, os esforços ainda são isolados em termos de infraestrutura em geral. No entanto, através dos mecanismos de PPPs, vem se fazendo
contribuições específicas de cada projeto para conseguirmos as metas dos ODS. Vamos começar com alguns objetivos pontuais. No ODS 4, nós temos, claro que a sua finalidade é garantir que todas as pessoas tenham direito a uma educação de qualidade e oportunidade de aprendizagem. Para isso, nós precisamos de escolas, mobiliário educacional, etc. Mas não apenas isso, os colégios precisam de outros serviços de infraestrutura para poder oferecer oportunidades de aprendizagem. Por exemplo, fornecimento básico de eletricidade, para aquecimento nas zonas dos Andes, iluminação, acesso à água, que embora pareça básico, no meu país ainda tem muitas lacunas. Instalações sanitárias. É uma necessidade exacerbada para a prevenção da Covid no dia de hoje. E mais importante, precisamos de acesso a infraestruturas digitais, computadores, laptops e internet. Atualmente, em ProInversión, que é a agência encarregada da promoção de investimentos através de mecanismos de participação privada, como os PPPs, vimos estruturando projetos de PPPs que incorporam pacotes de cerca de 47 colégios, com um montante de investimento por volta de 600 milhões de dólares. Temos dois tipos de colégios. Colégios em risco, em zonas de pobreza em Lima, aproximadamente 41. Temos que reconstruir escolas que têm um alto risco de colapso e, portanto, colocam em risco a vida, a integridade do corpo estudantil e precisam de substituição total da infraestrutura. E também temos colégios de alto rendimento no centro do país, Cusco, Huancavelica, que têm como características incorporar, além dos serviços educacionais, os serviços residenciais. No desenvolvimento desses projetos, e eles estão vinculados ao ODS 4. Através da infraestrutura, queremos melhorar a estrutura dos serviços educacionais. Mas temos outros ODSs, por exemplo, para escolas de alto rendimento no centro do país, desenvolvemos estudos de risco por inundações ou deslizamentos de terrenos, porque as escolas estão próximas de rios secos, são rios secos por onde não passa nenhuma gota de água. Nós fazemos esse tipo de estudos. Em função disso, consideramos medidas de mitigação, como cercas, elevação da altura do terreno, instalação de drenagem pluvial, que não existem nestas zonas, de tal maneira que para que a infraestrutura fique protegida em caso de evento climático externo. Estamos falando de infraestrutura resiliente. Também projetos de escola, vias PPPs, incorporam estudos de coeficiência. Pela primeira vez, incorporamos estudos de coeficiência numa escola pública. Por quê? Para a seleção de sistemas energéticos renováveis, por exemplo, painéis fotovoltaicos, nós queremos destinar um nível de energia mínimo para a escola. Não é uma política de Estado, e sim esforços específicos que vimos fazendo em cada projeto de PPP. Este é um caso. Também gostaria de falar-lhes sobre o ODS 6, que está relacionado a outros elementos fundamentais, água e saneamento para todos. O Plano Nacional de Infraestrutura do Peru estima que existe uma lacuna de investimentos de acesso básico à infraestrutura e a infraestrutura de qualidade de água e saneamento de aproximadamente 80 bilhões de dólares. Ou seja, a quarta parte corresponde a investimentos que têm que ser executados a curto prazo, dentro de 5 anos. Pensando nos objetivos da Agenda 2030, nós temos que ter um acesso universal, equitativo de acesso à água potável a um preço acessível e reduzir o montante ou volume de águas residuais através de tratamento. Por isso, o Ministério de Infraestrutura aposta fortemente em PPPs. Em Lima, há mais de 800 mil habitantes dos distritos mais pobres que não contam com serviço de água potável em suas casas. O fornecimento dessas pessoas é feito através de caminhões-pipa, pelo qual pagam 6 vezes o preço
do que uma pessoa que recebe o serviço por uma infraestrutura. A oferta em Lima ainda é insuficiente para fechar esta lacuna. Por isso, nós vimos trabalhando com o Ministério da Habitação no projeto Obras de Cabeceira e Condução de Água Potável para Lima, para transvasar água da Bacia do Atlântico à Bacia do Pacífico, para chegar às zonas que não têm acesso ao serviço, ou então quando o serviço é descontínuo. Em média, temos 1,5 milhões de beneficiários apenas em Lima. Isto, se olharmos de maneira global, faz parte da estratégia de Seratal, que é a empresa de água em Lima, que utilizava esses princípios de infraestrutura resiliente, e aí vamos com outro, o 19, para a tomada de decisões para desenvolver seu plano de investimentos, que garanta a confiabilidade no fornecimento de água, porque Lima é uma cidade com estresse hídrico. O que fez? Numa análise de 300 cenários futuros, identificou investimentos sem arrependimento, digamos assim, e revelou que já existiam 600 milhões em investimentos que poderiam ser descartados, porque não contribuíam para esta segurança hídrica. E aí, onde um dos projetos que contribuem, um projeto de... aí que contribui o projeto de obras da cabeceira, que incorpora mecanismos de retribuição por serviços ecossistêmicos. E o que fazem é permitir retribuir as cabeceiras das bacias através de acordos com as comunidades e com as empresas, o que vai permitir financiar atividades orientadas para a recuperação, sustentação e uso sustentável dos ecossistemas que fornecem o recurso hídrico. Por outro lado, um dos objetivos para reduzir a porcentagem ou aumentar a porcentagem de água residual tratadas. Aí temos uma carteira de 9 projetos de estações de tratamento em regiões diferentes do país. Em média, são 600 milhões de dólares. E é importante destacar aqui que, nos últimos anos, o Estado peruano dedicou-se a projetos de abastecimento de água. No entanto, o tratamento de águas residuais ficou nas mãos das empresas prestadoras, que são empresas públicas. No estudo da Agência Reguladora de Saneamento, ficou evidente que essas estações de tratamento, as atuais, que foram executadas via obras públicas ou pela administração direta, não cumprem ou não alcançam os níveis de serviço. Ou seja, o tratamento que realizam não alcançam os mínimos padrões ambientais. É por isso que o mecanismo de PPPs, ao dotar de sustentabilidade esses projetos ao longo do tempo, e com melhores padrões, é um dos meios para conseguirmos alcançar as metas do ODS 6. Em seguida, brevemente, outra ODS diretamente vinculada à infraestrutura resiliente. Nós, como parte dos estudos de pré-investimento nas etapas precoces de desenvolvimento dos processos, fazemos análise de risco. Isso faz parte das primeiras fases, mas nem todos os estudos estão no mesmo nível. Geralmente, no estado peruano, nem todos os estudos estão no mesmo nível. Quando nós desenvolvemos esses projetos via PPPs, temos um aprofundamento maior dos riscos. Um exemplo é como abordarmos este objetivo. Nós temos, por exemplo, um projeto de estações de tratamento de águas tratadas em Puerto Maldonado, na Amazônia peruana. Fizemos uma avaliação dos riscos climáticos que afetariam os vários componentes da estação de tratamento, com a finalidade de estabelecer uma metodologia e aplicá-la nos projetos para abordar estes riscos, incluindo-os nos relatórios respectivos. Mas também o que fizemos foi otimizar a solução tecnológica original, incluindo, por exemplo, a cogeração de energia, para redução de custos e também para redução da emissão de gases de efeito estufa, desenvolvendo infraestrutura resiliente. E, por fim, relacionado ao objetivo 11,
conseguir termos cidades sustentáveis daqui a 2030. O objetivo do Estado peruano é proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros e acessíveis. E se olharem, por exemplo, em Lima, o problema é muito grande. A ausência de transporte de massa, transporte coletivo de massa, há muitos engarrafamentos. Um dos grandes projetos que temos chama-se Anel Viário Periférico. 2 bilhões de dólares investidos num único projeto. É a construção de uma autopista de aproximadamente 34 quilômetros que vai interconectar 11 distritos da grande região metropolitana de Lima e de Callao, que vai permitir acesso às rodovias nacionais. No quadro deste ODS, o que fazemos é dar novas vias de acesso e dar saída para um dos distritos mais povoados e pobres de Lima, que concentra mais de 1 milhão de habitantes e só tem uma única saída. Precisamos dar-lhe uma fonte de saída adicional. Além disso, é a primeira vez no Peru que se estrutura uma rodovia inteligente que incorpora as mais avançadas tecnologias em termos de design, operação e fiscalização em tempo real. Outro dos elementos importantes é que, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzindo o tempo nos engarrafamentos em cerca de 50%, também melhora a qualidade de vida de 1.800 famílias ou habitações informais através do oferta de vivendas ou habitações sustentáveis. Em suma, os esforços que vimos fazendo para contribuir com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ainda são isolados, não obedecem a um planejamento de investimentos. No entanto, para cada projeto, desde as etapas iniciais, a formulação, etc., vimos trabalhando com os ministérios para incorporar todos os elementos que contribuam para o cumprimento das metas da Agenda 2030. Ainda nos fica uma árdua tarefa pela frente. Muito obrigada. Interesting presentation on the work you're doing. Muito obrigado. Interessante a apresentação do trabalho que vocês estão fazendo no Peru, que cobre vários setores, desde educação, água, saneamento, transporte e também a habitação sustentável. Obrigado pela apresentação. Próximo apresentador é o Geraldo Luiz Farias. Geraldo vai falar do trabalho das PPPs no estado do Paraná e também dos ODS lá. Por favor, Geraldo. Obrigado, Stefan. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento por organizar esse evento e, em especial, esse painel sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E também o convite da União Europeia para apresentar, representando o governo do estado do Paraná, a estratégia Paraná de Olho nos ODS e o acordo de cooperação recém-firmado entre o nosso governo e o projeto Estratégia ODS, financiado pela União Europeia, no sentido de ampliar a oferta aos 399 municípios do estado do Paraná, a oferta de metodologias e ferramentas para integração dos ODS na gestão municipal, por meio de criação de governança local, alinhamento de instrumentos de planejamento municipal aos ODS, a incorporação dos ODS nas políticas públicas, bem como a capacitação dos gestores públicos. Esta caminhada no estado do Paraná, em relação à vinculação dos ODS às políticas públicas, ela já acontece desde 2016, quando, na época, o atual governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, era, então, o secretário de Estado de Obras Públicas, de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, e também superintendente do Paraná Cidade, que são as instituições no nosso estado responsáveis pelo planejamento, pela execução, coordenação e monitoramento das políticas públicas e atividades ligadas ao desenvolvimento urbano,
promovendo a utilização de instrumentos necessários para tornar as nossas cidades sustentáveis, inclusivas e igualitárias, buscando garantir o bem-estar das pessoas que nelas vivem. Essas ações desenvolvidas em conjunto com o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, o SEDES, que é um órgão colegiado de assessoramento e apoio estratégico ao governo do Estado, ao governador do Estado, tem entre as suas atribuições a de promover a localização, ou seja, a municipalização dos ODS no Estado do Paraná. E, para implementar os ODS, criou a nossa estratégia Paraná de Olho nos ODS. Já nesses primeiros momentos, as parcerias foram buscadas e se solidificando, trazendo junto ao núcleo central deste Conselho, do SEDES, a Companhia de Informação do Estado, a CELEPAR, a Secretaria de Estado do Planejamento, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, Tribunal de Contas do Estado, além da SEDU e do Paraná Cidade, mencionados no início, e sempre apoiados, desde os nossos primeiros passos, pela Organização Mundial das Famílias, a WFO. Esse núcleo passou a desenvolver, a promover a dimensão local da Agenda 2030 e seus ODS, mostrando as vinculações, mostrando as ligações entre a implementação dos ODS a nível local e o seu impacto na qualidade de vida das pessoas. Desde essa implementação, contamos com realizações práticas, como um relatório de Business Intelligence, que fornece em tempo real os indicadores de ODS de todos os municípios do Estado, uma estratégia estadual de desenvolvimento urbano com instrumentos de planejamento e o financiamento, inclusive, de obras de infraestrutura e ações aos governos locais, entre outros resultados. Estes resultados pioneiros incentivaram e levaram ao conhecimento internacional as ações do governo do Estado do Paraná, um governo subnacional com objetivos de transformar os ODS em ações locais concretas, e nos propiciou a conquista de um prêmio de parcerias sustentáveis recebido na Suíça, devido à vontade política de implementar a localização dos ODS. E, à época, tínhamos 247 municípios, hoje já são 391, que têm com o Estado um compromisso formalizado em promover, em vincular os ODS às suas políticas públicas. Isto também fez com que a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, convidasse o Estado do Paraná a se tornar o primeiro Estado brasileiro a participar, com outras 9 regiões piloto do mundo, de um estudo denominado uma abordagem territorial para os ODS. O resultado desse estudo, lançado em junho desse ano e acessível no site da OCDE, apontou o Estado do Paraná como um exemplo de desenvolvimento sustentável. Ampliando as nossas parcerias, pois sabemos que com muito mais atores, nós atuando e em conjunto, e mais ainda com os mesmos objetivos, temos a certeza de estarmos reforçando a premissa de não deixar ninguém para trás. Desta forma, e para acelerar a implementação da Agenda 2030 no Estado do Paraná, em especial nos nossos municípios, nas nossas cidades, o governo do Paraná assinou, em setembro deste ano, um termo de cooperação com a união de 5 atores que se integram ao projeto de fortalecimento da estratégia ODS, financiado pela União Europeia. O projeto reúne uma coalizão, em 4 países, de organizações representadas pelos governos locais, pelo setor privado, da sociedade civil e da academia, com o propósito justamente de qualificar o debate a respeito dos ODS no Brasil e, mais que isso, ampliar os meios de implementação dessa agenda global.
Esses 5 atores são basicamente o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o órgão responsável pela implementação da agenda no Estado do Paraná, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e o seu órgão de cooperação, o Paraná Cidade, com atividades ligadas ao desenvolvimento regional, urbano e institucional dos municípios paranaenses, a Frente Nacional de Prefeitos, que é parte do projeto de fortalecimento das estratégias de ODS, financiado pela União Europeia, em parceria com a Brinc e com a Agenda Pública, e tem por objetivo conectar as cidades e contribuir com o desenvolvimento local sustentável. Ainda temos o 4º elemento, que é o Programa Cidades Sustentáveis, que tem por objetivo mobilizar, sensibilizar e comprometer a sociedade e os governos locais para o desenvolvimento justo e sustentável das cidades, e a Associação de Municípios do Paraná, que possui o caráter privado, é apartidário e lidera o movimento municipalista no Estado. Entre os objetivos dessa cooperação, nós temos o de apoiar e auxiliar de forma conjunta os municípios do Estado na implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, contribuir tecnicamente com a localização dos ODS nos 399 municípios paranaenses, com a promoção do fortalecimento das políticas públicas locais, da melhoria da gestão dos indicadores municipais e a obtenção de parcerias e financiamentos nacionais e internacionais. Também a articulação das parcerias entre as várias instâncias de governo, as empresas, a sociedade civil e as universidades, visando atingir os objetivos desse acordo de cooperação. E também divulgar e difundir as boas práticas e os resultados decorrentes dessa parceria. O trabalho desse nosso acordo de cooperação já começou. Nós, nos últimos 15 dias, já temos um trabalho de sensibilização junto a 4 das 19 associações de municípios do Estado, e já fizemos um projeto de sensibilização em 4 delas, atingindo já 36% dos gestores públicos dos municípios paranaenses. Ou seja, 144 municípios já foram atingidos com esse processo de sensibilização, de vinculação da Agenda 2030 às suas políticas públicas e mais, ao uso das plataformas que essas instituições, o Programa Cidades, a CEDU Paraná Cidade, possuem para apoiar o planejamento e o financiamento de ações vinculadas aos ODS. Na continuidade, serão visitadas as outras 15 associações de municípios, levando e iniciados os treinamentos das plataformas dessas instituições envolvidas. A vinculação com as políticas, com as parcerias públicas-privadas, pode ter ficado pouco específica nessa nossa explanação inicial, mas justamente o que nós buscamos mostrar vem de encontro ao que o governador, o Carlos Roberto Ratinho Júnior, falou a convite da Rede Brasil do Pacto Global no High Level Political Forum em 2019 em Nova York. Ou seja, estamos aqui pela parceria entre os órgãos de governo subnacional, pela parceria com as associações de governos locais, pela parceria e comprometimento que já firmamos com os governos locais do Estado e pela parceria público-privada que impulsionamos no nosso governo, no nosso Estado, com a criação de instrumentos que dão transparência e segurança para a implantação desse tipo de trabalho conjunto. Estamos em fase de expansão dessas conversas, dessas parcerias, seja com atores locais, subnacionais e nacionais, nos aproximando cada vez mais do setor privado, da sociedade civil, da academia e ampliando as relações internacionais é a nossa próxima meta. E também apoiar os governos locais em promoverem a infraestrutura para a logística de seus produtos e de seu principal produto, o capital humano,
que faz essa produção acontecer. Desculpa. Ou seja, valorizamos as pessoas e seus espaços e necessidades na cidade. Estaremos efetivamente contribuindo para a felicidade de todos. Muito obrigado. Well, thank you very much, Geraldo. Muito obrigado, Geraldo, pela apresentação, as políticas da implementação dos ODS no Paraná. Eu achei muito interessante essa estratégia. Em setembro, o lançamento, o Paraná trabalhou com a estrutura do ODS e conseguiu operacionalizar isso, porque os ODS e a Agenda 2030 é uma coisa de alto nível e às vezes não parece diretamente relacionado ao trabalho de planejadores e gerenciadores, mas o Paraná abraçou a tarefa de operacionalizar isso e levar isso para o nível de cidade e municipalidade e também buscar os benefícios disso para o planejamento, basicamente se concentrando em parcerias, inovação e com foco também na mobilização de recursos, associando tudo isso aos ODS com um sistema muito sofisticado. Eu achei que foi uma experiência muito interessante. Obrigada por compartilhar, Geraldo. O terceiro apresentador é a Francesca Castellani, chefe de divisão Estratégia e Monitoramento no BID. A Francesca, ela tem muita experiência no banco. Ela tem sido economista principal e conselheira sênior no gabinete do vice-presidente e também trabalhou em outras organizações internacionais, o CDE e Banco Mundial. Francisca, a palavra está com você. Muito obrigada, Stefan. Bom dia a todos. É um grande prazer estar com todos. Eu gostaria de contar-lhes como identificamos os desafios de desenvolvimento dos países e o papel que as PPPs podem desempenhar em nossa interação com os países. Está claro que as PPPs são ferramentas sumamente importantes para abordar os ODS. Temos uma meta que é 17.7, que está centrada especificamente na promoção de PPPs eficazes. Em muitas outras metas que estão apoiadas pelas PPPs, como a que foi mencionada por Karen antes, a 9.1, com relação à infraestrutura de qualidade. Em termos do grupo, a colaboração e a sinergia público-privada incluem as PPPs como uma parte muito importante do DNA do banco, do grupo e também de nossa estratégia institucional. Para todos está muito claro que as metas dos ODS são muito ambiciosos. Esse nível de ambição exige uma participação importante do investimento privado. As PPPs podem contribuir de maneira significativa para melhorar o acesso ao financiamento, mobilizar recursos e conseguir uma melhor prestação de serviços e melhor eficiência, entre outros benefícios. O que fazemos no banco quando pensamos nos objetivos de desenvolvimento de um país? Utilizamos uma abordagem integral baseada em metas ou lacunas que estão relacionadas com as lacunas do ODS. Nós temos o plano de relacionamento único do banco com o país, no setor público e no setor privado, para conseguir sinergias de maneira muito mais eficaz. Então, começamos com a elaboração de um diagnóstico baseado nas lacunas, que, por sua vez, estão relacionadas aos indicadores dos ODS. E este diagnóstico está alimentado por uma análise detalhada de como está a situação dos vários países. Temos um grupo de coordenadores regionais que nos ajudam a identificar essas sinergias, as oportunidades de PPPs em cada país, e um representante Alguns se concentram nesta lacuna das ODS. No princípio do ano, aprovamos uma estratégia que é a estratégia de país para o Uruguai, no qual o governo pediu que nos enfocássemos nesta lacuna de maneira especial. E os resultados
estão justamente relacionados à contribuição aos UDSs. O Uruguai é um país no qual o banco trabalhou muito no caso das PPPs, em apoio aos UDSs, em especial ao ODS 4, de educação de qualidade. Por exemplo, no ano passado, nossa janela do BID Invest começou a desembolsar um empréstimo para fazer uma PPP para melhorar a estrutura educacional do país. Para este projeto, o banco tinha apoiado o fortalecimento das capacidades das PPPs e até criou uma unidade de gestão de PPPs para a educação. Agora, eu gostaria de lhes contar rapidamente como conseguimos esta conexão entre as atividades do banco, os projetos e os UDSs. Uma coisa importante para o banco é oferecer informação de qualidade e confiável sobre o nosso apoio aos ODSs. E também porque os ODSs oferecem, além de metas, uma linguagem comum. Estamos vendo que está sendo utilizada muito mais por parte do setor público. São investimentos que querem financiar projetos que superem esta lacuna. Estabelecemos no banco uma série de metodologias para tentar alinhar as intervenções do banco com as metas do ODS. Essas metodologias, quando elaboramos um projeto, o banco estabelece uma série de indicadores de resultados que nos ajudam a modular a intervenção do banco. Imaginemos que façamos um projeto de hospitais, por exemplo. No momento de elaborar o projeto, estabelecemos os resultados. Entre estes resultados, por exemplo, temos como objetivo a redução da mortalidade materna. Isso está relacionado com o indicador da ODS 3, que é de bem-estar, saúde e bem-estar. Portanto, identificando o resultado e o indicador específico com o qual monitoramos o projeto e esperamos que o projeto tenha sucesso, podemos identificar a contribuição do banco aos vários objetivos. Isto não significa que todos os projetos do banco tenham os resultados sejam manifestados com os objetivos do ODS, ou as metas dos UDSs, porque às vezes as necessidades são muito mais específicas. No entanto, tentamos sempre que na elaboração, na identificação e na matriz de resultados de indicadores, exista uma clara relação entre o indicador e o objetivo. Como último exemplo, antes de terminar, no ano passado, o banco apoiou o projetos em termos de saúde para apoiar a emergência da Covid. E muitos dos indicadores esperados na intervenção do banco estavam relacionados com indicadores com o número de mortes, vacinação, etc. Sabemos que as UDSs não incluem esses indicadores específicos relacionados com a emergência. No entanto, estes projetos apoiam claramente o ODS 3.3 com relação à erradicação de doenças transmissíveis. Então, estabelecemos uma metodologia que está ancorada em indicadores e resultados das intervenções do banco, para que tenhamos um critério objetivo para classificar a contribuição das intervenções do banco aos UDSs. Muito obrigada. Muito obrigado, Francesca, pelo trabalho do banco com relação aos ODSs e para integrar os ODSs no processo de planejamento e também no processo de relatórios. Nós só temos 2 minutos e meio, então eu gostaria de dar a cada membro do painel a palavra para uma afirmação de 1 minuto ou meio minuto para o último comentário, sobretudo em relação ao potencial de PPPs para as ODSs. Como vocês veem isso para o seu país ou, no caso da Francesca, com relação aos projetos do banco? Começando com a Karen, por favor. Obrigada. Eu creio que nós temos uma tarefa bastante grande. O Covid impactou
enquanto temos muitas restrições fiscais, orçamentárias, e precisamos de mecanismos para capitalizar ou para atrair investimento privado. Isso pode ser conseguido através de PPPs. Preencher as lacunas de infraestrutura. Nossa tarefa é enorme porque depende da elaboração do Plano Nacional de Infraestrutura Sustentável, que é a nova missão e a nova meta deste governo, assim de termos um planejamento integrado dos investimentos com vistas à sustentabilidade, incorporando as metas da Agenda 2030. É um desafio que está em processo, que no próximo semestre possamos dar à luz a este documento, digamos. É o primeiro onde integramos o planejamento de investimentos com o cumprimento das metas da Agenda 2030. Vamos continuar avançando com esforços mais focalizados através de PPPs para contribuir com o objetivo da Agenda 2030. A tarefa é bastante grande por enquanto. Muito obrigada. Muito obrigado, Karen, por esta última afirmação. Geraldo, como as PPPs podem ajudar a alcançar os ODS no estado do Paraná? 30 segundos, por favor. Muito obrigado mais uma vez, Stephen. Ampliar, somar cada vez mais parceiros para atingirmos os indicadores que foram lembrados e os indicadores que são identificados no nosso estado para cada município. E com isso melhorar realmente a qualidade de vida das pessoas, o serviço do Estado prestado às pessoas, o serviço dos gestores públicos prestado às pessoas, porque o grande objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são as pessoas. Além do planeta, da prosperidade, da paz, das parcerias, com as parcerias nós vamos atender as pessoas. E as pessoas estando prósperas e felizes, o planeta vai estar em paz. Muito obrigado. Thank you very much, Geraldo. Muito obrigado, Geraldo. Francesca. Que papel as PPPs podem desempenhar no esforço do BID para promover crescimento sustentável em toda a América Latina e no Caribe? Como eu dizia antes, Stefan, as PPPs têm o poder de mobilizar recursos. Assim, são um elemento essencial, como eu dizia, e a ambição que nós temos no quadro dos ODS requer, evidentemente, contar com a mobilização de recursos e com parcerias estratégicas. Nesse sentido, eu gostaria de salientar a importância da informação e da transparência na entrega da informação, porque justamente essas parcerias e a capacidade de gerir e mobilizar recursos está relacionada à capacidade de gerar resultados e comunicá-los. Então, a transparência e a confiabilidade da informação é a maneira com a qual podemos contribuir com os ODS e para poder mobilizar as PPPs. Muito obrigada. Muito obrigado, Francesca. Bem, eu acho que se tornou muito claro que as PPPs podem desempenhar um papel importante na implantação dos ODS, alavancando mais finança e relacionados com a abordagem do ODS, nós podemos garantir um melhor planejamento, mais transparência e melhores relatórios e comunicação. E tudo isso é importante para as PPPs, como nós ouvimos aqui nesta conferência. Então, muitíssimo obrigado por participar deste painel, muito obrigado por seu interesse e aos 3 membros do painel pelas excelentes contribuições. Por favor, uma salva de palmas para os nossos panelistas.